Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o MTV Debate no segundo bloco, com o tema A Justiça é Igual para Todos? E eu acho que seria bacana a gente começar esse segundo bloco já mostrando aquele vídeo que já ficou consagrado em todas as mídias do Brasil, daquele jovem na Avenida Paulista agredindo. Aí vamos lá dar uma olhada. Eu queria botar isso na mesa para a rapaziada. Ferrez, vai lá, Ferrez, você chega aí. Por favor, analisa esse quadro como se você fosse um comentarista esportivo, né? Você está impedido. Bom, criado num condomínio fechado, beijando boca de poodle, tratado com todas as substâncias nutritivas que esse indivíduo tem, bem criado, bem formado, com pais educados, com a escola particular poderosíssima, dando todo o conhecimento, né, que o sistema quer que ele tenha, ele está fazendo certinho, ele está agindo conforme o sistema plantou nele. E ele só é um retrato, ele só é um coitado, agindo pelas... É o idiota movido pelo filho da puta, né? Isso, ele tá fazendo certinho, ele tá agredindo tudo que plantaram nele, todo o ódio por ter tudo. Por isso que eu sempre falo, eu sempre penso no meu amigo Jardim Macalé, que sempre me iluminou nesse ponto. Passava um Mauriçola, Virgem Existencial, e falava assim, esse é o cúmplice, porque esse é o idiota. Mas é massa de manobra do filho da puta. E o idiota abunda. O idiota abunda. E por falar em idiota, quer dizer, idiota no sentido poético, por favor, não se ofendam com isso. Vamos agora para uma segunda. Vamos abrir a roda, vamos enlarguecer. Então, vamos chamar Antônio Carlos Malheiros, desembargador e coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. Antônio, a gente está falando de brincadeira aqui, mas a situação... Eu fico pensando em tudo isso que está acontecendo e fico imaginando que nós estamos numa onda conservadorista, porque isso daí, esse tipo de violência homofóbica, eu quero que você confirme ou não, é um fruto de uma sociedade apavorada com o que está acontecendo. E tem medo. E pelo medo começa a se valer dos valores conservadores. Eu sou a Fundação Getúlio Vargas agora aclamou como as duas entidades de maior credibilidade no Brasil, como as Forças Armadas e as igrejas. Será que isso tem uma conexão com o que está acontecendo aí? Tem. Na verdade, as pessoas estão perdendo a confiança diante de uma violência que não tem um paradeiro, de uma violência ilimitada e uma violência que está povoando cada vez mais o coração e as mentes das pessoas, né? E a gente nota que é uma violência que está presente em razão de vários tipos de exclusão. Né? Então, os pobres, eles não são só excluídos de um sistema de justiça. Os pobres, eles são excluídos da saúde, da educação, né? De uma série de coisas, exatamente, né? Então, é medo de cá e medo de lá. Que gera ódio. Eu, pobre, tenho medo porque eu não tenho nada. Então, como não tenho nada, eu vou partir para o ataque. Não é? Eu acho que eu tenho tudo, e eu tenho tudo. E é humilhação, né? Pois é. Eu sou sempre excluído, sempre humilhado. Por que eu vou gostar daquele outro? Exatamente. Eu vou provocar minha própria revolução. Né? O ataque daqueles que muitas vezes são considerados marginais, na verdade, pode ser um ataque revolucionário, né? É um tipo de revolução. Bom, as revoluções sempre ocorreram nesse sentido. Exatamente. Né? Quero falar contigo sobre tem aquele que sente a dor de ter tudo, não é? A tua frase é perfeita, tudo, né? Aquela coisa do desespero de ter tudo, que mais eu vou poder ter? O tédio também, exatamente, eu vou quebrar meu tédio sendo violento. Né? Caramba, isso é uma coisa que vai dar pano para manga, porque aí o cara da classe média é violento pelo tédio e o cara da classe baixa é violento porque tem que se virar para se defender. Não tem saída. Imagina, Dia. Isso é uma equação mórbida, sombria, sinistra. Diretora, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD. É isso? Isso aí. Boa noite, Marina. Por favor, o que você tem a dizer sobre esse quadro extremamente sombrio que nos apresenta? De fato, eu acho que essa é uma situação muito, muito dramática. Eu acho que hoje em dia a gente vive um quadro de exclusão muito grande. Eu acho que a pergunta até fundamental que norteia esse debate, que é a questão de se a justiça é igual para todos,
eu vejo que a justiça, o acesso à justiça não é igual para todos, né? Então, e o acesso à justiça, ele só é possível com pessoas que sejam bem defendidas. Para ser, assim, eu quero, assim, não tem um filtro. Parece como se tivesse um coador na justiça, né? Só gente fina que passa, né? É que, na verdade, eu acho que, assim, essa questão é muito delicada, Lobão, porque, na verdade, é o seguinte. A gente vê uma grande parte da população, que é a população de baixa renda, que, infelizmente, não tem acesso a uma defesa que é uma defesa de qualidade, que é uma defesa combativa. A gente tem o poder público não percebe a importância de se apoiar, por exemplo, a defensoria. Não, a gente tem que deixar claro para o pessoal que está nos vendo que, teoricamente, sempre tem um advogado público, defensoria pública. Tem que ter, mas sem uma dúvida. coisa que eu vivi pessoalmente é que tem pessoas que estavam há já 3, 4, 9 anos na cadeia e que sequer tinha uma defensoria pública. Pois é. Isso é que eu Porque falta uma defensoria forte no Brasil. Que dá vontade política. E vontade política. Se você vê em São Paulo tem uma defensoria que foi instalada há 4 anos. Se você comparar o número de promotores e o número de defensores públicos, é absolutamente desigual. Você tem um defensor público... Para acusar, dedo duro está cheio. A gente tem um defensor público para 76 mil potenciais usuários em São Paulo. É mesmo? Quer dizer, isso é muito sério, isso é muito dramático. É desproporcional. É muito desproporcional. Que absurdo. Quer dizer, então, na verdade, quando a gente vê essa situação de uma elite que acaba tendo os seus direitos mais defendidos e que acabam lutando e que acabam recorrendo, é porque, na verdade, essa elite tem uma defesa que é combativa. Eu vou falar nisso, eu vou passar agora para o Marcelo, nosso último... Convidado, exatamente. Marcelo Cunha Araújo, promotor de justiça, autor do livro Só é Preso Quem Quer. E eu acho que tem muito a ver isso que você falou com aquilo que eu tinha falado sobre aquele episódio que eu vivenciei e pelo que a Marina estava falando. Boa noite, Marcelo, por favor. Boa noite, bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu adorei esse título, hein? Porque eu acho... eu entendo perfeitamente. Na verdade, o que você é um título irônico. É óbvio que, que a pessoa que é presa não é porque ela quer. Na verdade, é uma brincadeira que eu faço com os meus alunos a respeito da impunidade seletiva, como a gente abordou. A impunidade é a ineficiência do sistema criminal brasileiro, que é o subtítulo do livro, né? Inclusive, vem até falando, por que só o pobre é preso? E eu tento destrinchar essas questões que acontecem justamente. Que se repetem ad infinito na nossa história, não é verdade? E o grande lance é que elas vai continuar se repetindo até o momento em que a questão interpretativa do direito ela passe a verificar que é o seguinte, se a gente parte da premissa que a miséria tem uma correlação com a criminalidade, ou seja, a falta de oportunidades acaba gerando uma criminalidade maior e mais violenta. Ou também a falta de miséria também... Os caras bateram também. Excesso de não miséria, né? Porque é uma miséria espiritual. Vamos dizer até assim. um momento que o Poder Judiciário tem que atuar até mais severamente, mas... O que acontece? Para eu ter algum movimento de combate a bolsões de miséria, ou seja, dar oportunidades de escola, saúde, etc., todo sistema criminal que queira ser sério, ele tem que fazer uma opção pelo combate ao crime do colarinho branco. Mas e você, caso contrário, não tem... Você como promotor, eu já na minha vida já tive já teve a infelicidade de conhecer alguns. Inclusive já houve promotores que em alguns julgamentos que eu já frequentei, inclusive pediram a minha absolvição, que eu fiquei comovidíssimo. Falando sério, eu acho que o promotor é uma peça muito fundamental dentro do nosso sistema. Eu acho que, hoje em dia, vários promotores têm se projetado. E eu acho que o que você está dizendo é uma coisa muito importante. Você está falando uma coisa... Vamos chamar um outro link, é isso? É com o Bobs? É outra vez? Vai lá, Bobs, extorque desses garotos alguma informação. Fala aí, Lobão, estamos de volta aqui na Facul. E todos vocês com o Renan, que ele quer responder essa história aí de se existe justiça para todo mundo. Ele quer falar justamente sobre isso. Se a justiça é igual para todo mundo. Manda aí. Então, eu gostaria de abordar o termo de justiça de um modo mais claro, porque a justiça, o alicerce da justiça é a igualdade, e ela nunca foi. Se você analisar a justiça dentro de um contexto de densidade histórica, nunca foi igual. Então, dentro de duas vertentes, primeira é contexto social, cultura, e segundo,
legislação, normativas. Do que depende a nossa justiça hoje? Do que depende para a gente conquistar a tal igualdade, a tão sonhada? Da legislação. Essa legislação, né, o nosso sistema legislativo brasileiro, a própria Constituição favorece não apenas o poder aquisitivo, não apenas classes sociais elitizadas, né, enfim, falei errado. Mas, enfim, o que ela favorece, ela fornece tempo hábil para a própria pessoa que comete um delito se munir de argumentos, né, para poder, dentro da lei, justificar o próprio delito. Ou seja, não há igualdade, nunca haverá. E do que depende a justiça? De uma reforma legislativa? Não sei. Volta aí, Lobão. É o seguinte, o que ele está falando aí parece, por exemplo, uma coisa que está para cair e não cai e que é muito definidora do nosso processo escravocrata, é aquela coisa de que tem cadeias diferenciadas. Então, olha só os pesos e as medidas. Você que não tem o 2º grau completo, você não tem o diploma, você vai para uma cadeia 5 cruzes. E se você tem um diploma, você vai para uma cadeia 5 estrelas. Eu, por incrível que pareça, eu frequentei as duas. Não sei por quê, porque eu não tenho diploma, mas houve um pistolão lá, mas enfim. Mas o fato é que existe isso. E eu acho que se eu fosse um legislador, eu daria um peso maior. Assim, o cara cometeu uma infração e ele não tem o 2º grau completo, ele não teve oportunidade na vida, ele deveria ter muito mais proteção do Estado do que aquele cara que foi, imagina um advogado, um engenheiro, que vira um tremendo trambiqueiro. Tem mais é que levar uma tremenda trolha, vamos combinar. E isso é uma coisa que eu acho que é uma sapata da nossa maneira brasileira de ver as coisas. Antônio Carlos, por favor, você como desembargador, você não acha que tem uma mentalidade em que o bem comum ele não é levado a sério, é só o bem de uma rapaziada. E isso nos leva a um pântano, porque a gente não consegue crescer em lugar nenhum. Porque eu acho que esse problema da justiça, ele não deixa a gente virar gente legal, porque a gente não é legal com a gente mesmo. É verdade, e no sistema carcerário a gente nota bem essa diferença. Quando, na verdade, não deveria ter nenhuma distinção. Agora, eu não nivelaria por baixo, eu nivelaria por cima, ou seja, que todo mundo tenha... Vamos recuperar, né? Exatamente, né? Quer dizer, eu sou engenheiro, eu sou médico, sou advogado, sou um juiz, eu vou, evidentemente, para a mesma prisão que todos estão. E tenho para mim que devem ser prisões absolutamente humanizadas, onde eu vou trabalhar, onde eu vou estudar, onde eu vou fazer uma montanha de coisas. Nós tivemos já experiência aqui no Brasil de sistemas de presos cuidando de presos, ou seja, eu sou um mecânico, saio da cadeia, não é, para consertar o carro que foi quebrado na rua e volto. Não é? Quer dizer, há coisas que a gente pode fazer no sentido de humanizar. E nesse sentido eu vejo que isso tem que ser igual para todo mundo, nivelando por cima. Depois a gente vai falar sobre uma outra coisa que dentro dessa visão de não punir, que é muito bacana, ao mesmo tempo tem uma coisa meio que eu acho, que a gente vai discutir no próximo bloco, que é aquela coisa católica, culpada, do indulto, de nada, essas penas retroativas, que elas são meio, assim, falsas, né? Eu acho que tem que ser duro na hora que tem que ser duro e tem que ajudar na hora que tem que ajudar. Vamos para o próximo bloco, a gente fala sobre isso.